Boa noite, gente. Eu sou Ana Carolina, sou aluna do quinto semestre de Medicina aqui na Unisc e hoje vou apresentar para vocês, junto com as minhas colegas Bruna e Ana Júlia, sob a orientação da professora Josiane e da professora Luciana, o nosso relato de experiência. Inserção comunitária, um relato de 3 alunas de Medicina num Centro de Referência de Assistência Social. Nada mais é do que um CRAS. Bom, o Programa de Inserção Comunitária ele é um projeto de extensão da Unisc que faz parte do NAC, que é o Núcleo de Ação Comunitária. E o Programa de Inserção Comunitária, ele visa, né, contemplar, de forma direta ou indireta, uma população que esteja em vulnerabilidade social, né, que esteja em risco social. A gente se inscreveu, então, nesse projeto que a Unisc nos oferece, e a partir daí a gente foi direcionado para o CRAS Beatriz. O que é, né, um CRAS? O CRAS, então, é um Centro de Referência de Assistência Social, em que abrange uma determinada população aos redores, determinados bairros, né? E ele busca mostrar os direitos e os benefícios que essa população tem acesso. Ele busca auxiliar essa população para diminuir a vulnerabilidade social, o risco social em que essa população está exposta. Eles atendem, então, adultos, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência. E no nosso contexto, então, o que a gente fez no CRAS Beatriz aqui em Santa Cruz, a gente teve um foco que foi nas pessoas com deficiência. Por quê? Porque eles têm uma adesão mais difícil às atividades tradicionais, né? Eles têm um comportamento diferente do comportamento tradicional, uma educação, muitas vezes eles não seguem a educação tradicional, né? Que a gente faz. Então, o foco, né, do nosso trabalho, o público-alvo, foi fazer projetos de atividades do CRAS direcionadas aos PCDs, né, que são as pessoas com deficiência. O objetivo, né, é então relatar essa experiência que a gente fez, né, as 3 alunas de medicina, na inserção comunitária da Unisc, por meio do CRAS, né, que foi lá que a gente teve toda essa experiência, a gente foi direcionada para lá. A metodologia, então, a gente fez, né, um relato descritivo analítico das ações que a gente fez no CRAS Beatriz. Foram durante 4 meses do ano passado, do segundo semestre de 2022, e a gente fez uma coleta de dados. A gente foi na casa dessas pessoas, né, com deficiência, a gente fez uma coleta de dados da saúde deles, onde eles moravam, o que eles precisavam, para a partir daí criar projetos direcionados para eles. Os principais resultados, então, foram essas visitas domiciliares que a gente fez, né, para entrevistar os PCDs para ver onde que o CRAS podia direcionar um acolhimento maior, contemplar, né, mais essa população. E a gente fez isso por meio de um questionário que a própria entidade, né, nos ofereceu, e a gente ia até a casa deles e fazer algumas perguntas sobre saúde, né, qual a doença deles, qual o CID, com quem eles moravam, como que era a casa deles, qual que era o sustento, de onde vinha o sustento da família. A partir desse banco de dados, a gente conseguiu fazer a partir desse questionário, a gente conseguiu fazer um banco de dados com várias características, né, dos PCDs, e unir projetos que eles gostariam e estariam inclusos somente para eles, né, que o CRAS proporcionaria para eles. Então, os principais projetos que eles falaram que eles teriam mais interesse seria curso de culinária, costura, pintura e dança. E por meio disso, né, a gente pôde contemplar, ver melhor como funcionava toda a dinâmica dos atendimentos do CRAS nos bairros, então, Menino Deus, Santa Vitória, Glória, que estão toda aquela região ali que o CRAS Beatriz atinge, né? Aqui é a gente fazendo as visitas, indo na casa das pessoas, né? Aqui a gente colocou um mapa, porque antes de fazer a visita, a gente tinha que fazer todo um roteiro aonde que a gente tinha que ir, né? O CRAS nos proporcionava o local, né, e com o nome. E os principais resultados, então, foi uma participação ativa nessa coleta de dados, porque mesmo que sempre ia um funcionário do CRAS junto com a gente, era a gente que entrava na casa das pessoas, conversava com as pessoas, que fazia esse questionário. A gente pôde observar a casa deles, o mundo deles, como eles viviam. E isso foi bem impactante pra gente, principalmente por ser uma realidade diferente da nossa. A gente teve, então, uma nova perspectiva, né, sobre o atendimento humanizado, porque a gente pôde perceber onde as pessoas viviam, e a gente também viu um contexto social diverso do nosso cotidiano, do que a gente está acostumado, porque o programa de inserção, ele busca isso, né? Busca essa nova visão. Então, essa, com certeza, foi a principal conclusão. Foi uma ótima experiência, muito, assim, não tem nem palavras, assim, a gente ainda falou para as meninas, sabe? Então, essa foi a principal conclusão do nosso trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção.